Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, a gente está chegando a mais uma reta final de mais um bimestre e segue aí mais uma aula. E sempre lembrando vocês, assistam com bastante atenção, anotem no caderno de vocês os pontos que vocês acham mais importantes, a parte que está escrita no vídeo, é bom vocês terem anotado no caderno de vocês. Façam os exercícios e, em caso de dúvidas, não deixe de me procurar. Acompanhem as aulas pelo WhatsApp. E é isso, então vamos ao vídeo de hoje. Povos Bárbaros, capítulo 22. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais a fundo quem foram esses povos que os romanos chamavam de bárbaros. Nós vimos na aula passada que eles foram um dos principais motivos para o fim do Império Romano do Ocidente, e agora nós vamos estudar um pouco mais sobre eles. Quem eram esses bárbaros? Bom, a gente viu que, segundo os romanos, eram todos aqueles povos que habitavam fora das fronteiras do Império Romano e assim não falavam latim. Esses povos eram tratados pelos romanos como povos com pouco desenvolvimento cultural, econômico e político. Lembrando que eram os romanos que chamavam esses povos assim, de bárbaros, e eram os romanos que os viam como povo de pouco desenvolvimento. Então isso não quer dizer que esses povos de fato tinham pouco desenvolvimento cultural, econômico e político. Nós vamos ver na aula de hoje muito pelo contrário. Eles tinham uma rica cultura e tinham a sua economia e a sua política desenvolvida. Bom, quais são os principais povos bárbaros? Vou mostrar para vocês agora o exemplo de alguns povos bárbaros. Então tem os germânicos, que foram os principais povos que dominaram o Império Romano. Entre os povos germânicos temos os francos, anglo-saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, lombardos. Temos os povos eslavos, os tchecos, eslovacos, búlgaros, sérvios. Os tártaro-mongóis, que ficam mais ou menos na região da Ásia, com os hunos, turcos, húngaros. Esses são exemplos de alguns povos bárbaros. Na imagem que vocês estão vendo agora, a gente vê o Império Romano, o do Ocidente, ele já após a sua queda e já tomado pelos povos bárbaros. Então a gente tem suevos, visigodos, francos, anglo-saxões, ostrogodos. Então isso aí já é o início da formação do que vai ser um dia a Europa. Bom, essa sociedade bárbara dos germanos, quem são? São povos guerreiros, a maior marca desses povos bárbaros são guerreiros. Eles viviam em clãs e geralmente eram nômades, então eles se mudavam com bastante frequência. Na família, a principal figura era a do pai, que detinha o poder de vida e de morte das pessoas. Ou seja, se o pai, por exemplo, quisesse determinar que algum empregado, funcionário, fosse morto, ele tinha esse direito de matar o funcionário. Ele tinha o direito de matar o filho, de matar a própria esposa. Sim, ele tinha esse direito. As comunidades eram formadas por cerca de 100 famílias, que eram chamadas de centenas. Várias centenas formavam um condado, e vários condados formavam o povo. E como é que era dividida a sociedade? Bom, no topo dessa sociedade tem o chefe, ou rei. Abaixo dele tem os nobres, que são a família do rei, grandes guerreiros. Temos homens livres, depois homens semi-livres, que são homens muito pobres, mas ainda são livres. E por fim os escravos, que eram escravos por dívida ou por guerra. A sociedade e a economia. O chefe tinha função religiosa e militar. Possuía uma guarda pessoal composta por experientes e fiéis guerreiros. Não havia leis escritas, as leis eram orais, transmitidas de geração em geração através da contação das histórias. Sobre a economia, a base da economia era a agricultura e a pecuária, e as terras eram de todos, apenas as casas que eram para propriedade particular. A terra era tida como de todos. Sobre a religião, eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Alguns deuses estavam ligados à natureza, como o deus do sol, o deus do trovão, e eles acreditavam em vida após a morte. E eles acreditavam sobre a morte, acreditavam que os guerreiros, quando mortos em batalhas, eram conduzidos pelas valquírias, que eram as deusas da guerra, até o paraíso.
Agora, quem morria por velhice ou por doença ia direto para o inferno. Já as mulheres, elas estavam destinadas ao palácio da deusa mãe, a deusa Freia. Então aqui nós vamos ver alguns exemplos de deuses da mitologia bárbara, né, da mitologia germânica ou da nórdica. Então temos Odin, que é o deus da sabedoria, da guerra e da morte. O deus Thor, que é o deus do trovão. O deus Loki, que é o deus do fogo. A deusa Freia, que era a deusa mãe. E a deusa Valquíria, a deusa da guerra. Esses são alguns exemplos dos deuses da mitologia nórdica. E agora vocês vão fazer exercícios do livro, páginas 72 e 73. Vocês vão fazer os contextualizados 6, 8 e 10. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Façam os exercícios agora que foram indicados no vídeo. E eu espero vocês na próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.